Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Pokémon Blast News. Hoje a gente vai falar de um assunto que deixou os fãs da Nintendo de Pokémon muito animados recentemente. A gente vai falar sobre o retorno da Nintendo no Brasil. Hoje estamos aqui com o Lucas Avancini, que é o redator do site, e o Vinícius Agostini pela primeira vez participando com a gente. Fala um oi aí, pessoal. Oi pessoal, eu sou o Vinícius, a pessoa que fica postando os memes bobos na página, no Instagram. E espero que vocês curtam a minha participação aqui hoje. Isso aí, pessoal. Também tô aqui hoje, como o Danilo falou, redator. Já tô aqui já na 7ª edição, né, Danilo? E hoje, como o Danilo falou, a gente vai falar um pouco sobre a Nintendo, vai falar um pouco sobre esse possível retorno da Nintendo ao Brasil, o que isso significa, o que não significa, o que pode significar. Então, hoje é um tema que, como o Danilo falou, o pessoal acho que vai ficar bastante animado. Bom, então pra gente começar, vamos entender primeiro o que aconteceu recentemente, que deu todo esse burburinho na mídia, os sites comentando, os youtubers, enfim. Eis que no dia 20 de agosto, sem mais nem menos, a Nintendo divulga nos seus perfis, nas suas redes sociais, que estaria voltando ao Brasil. Ela simplesmente publicou um tweet dizendo: olha, estamos chegando ao Brasil com o Nintendo Switch. E aí isso trouxe um grande impacto, porque, se você não sabe muito bem o que aconteceu, a Nintendo não estava no Brasil oficialmente, ela não estava atuando aqui. Então todos os produtos que a gente tinha eram importados. Tanto o console do Nintendo Switch, que foi lançado lá em 2017, quanto todos os jogos do Nintendo Switch, do 3DS, enfim. Todos os produtos que a gente tinha aqui eram produtos importados. E isso significa muita coisa, que é o que a gente vai conversar hoje. Bom, e aí, por que isso é importante? Porque já faziam 5 anos que a Nintendo tinha saído do nosso país. Lá em janeiro de 2015, também, sem a gente saber o que ia acontecer, sem mais nem menos, a Nintendo tinha anunciado que deixaria o país porque tinha altas tarifas de importação e isso inviabilizava o modelo de negócio por aqui. Isso na época, não sei se vocês lembram, mas deixou todo mundo assim, bem assustado do que aconteceria em seguida. Vocês querem comentar? Então, eu acho que assim, essa desculpa da Nintendo lá em 2015 Desculpa não, esse argumento deles de ter muitos impostos, eu não sei, eu acho que me traz uma desconfiança do porquê eles estão voltando agora. Porque a gente não tá na melhor das situações. Não sei se politicamente a gente tá melhor que em 2015, mas eu acho que economicamente não. Definitivamente não. Eu não tenho propriedade pra falar sobre economia, mas assim, no dia a dia, que em 2015 eu comprava, tipo, com 10 reais eu comprava 15 pães, não sei, um chute. Hoje em dia, com 10 reais eu não compro nem 5 pães. Eu não sei se a economia tá muito boa assim. Então, eu acho que essa história, essa ideia de altas tarifas, altos impostos, eu não sei até onde isso influenciou muito. Eu acho que tem alguma outra coisa por trás. Eu não sei se só agora eles estão enxergando o mercado, porque o mercado de games do Brasil é gigantesco, né? É um dos maiores do mundo. E eu não sei se só agora eles enxergaram isso, o que eu acho bem improvável, ou se tem alguma outra coisa, se eles estão interessados em um nicho de mercado diferente, eu não sei. Mas essa história dos impostos, na época eu até acreditava, né? Porque todo mundo comentou no Facebook, até tipo, minhas tias comentaram que a Nintendo ia sair do Brasil, que isso, que aquilo, e é assim, voltar agora eu acho que tem alguma coisa por trás. Eu não vou criar uma teoria da conspiração aqui sobre o que eles vão fazer, mas alguma coisa tem por trás aí, dessa volta repentina, assim, foi anunciado no Twitter, assim, hoje em dia é tudo mais rápido, mas anunciar no Twitter pra mim também é outro fator que me mostra que eles estão interessados em alguma coisa, alguma coisa que não é essa questão dos impostos. Sim, a gente sabe que realmente as alíquotas do Brasil em relação a games no geral são muito altas, né? Então, na época, em 2015, igual o Vinícius falou, acho que colou muito bem a justificativa relacionada às altas tarifas de importação. Mas eu concordo que numa situação como a que a gente está hoje, que economicamente não é melhor do que a gente estava em 2015, e assim,
A forma como foi, né, pelo Twitter, de uma forma, assim, óbvio que é oficial, mas não houve um anúncio, uma live ou uma coisa do tipo. Eu concordo que pode ser que tenha alguns outros fatores por trás aí, inclusive um deles que a gente vai falar aqui mais pra frente é sobre, e eu acho que isso tem total relação à chegada do Xbox Series X, né, e do PlayStation 5 no final do ano. Como eu falei, a gente vai falar disso mais especificamente mais pra frente, mas a Nintendo sempre correu por fora nessa guerra dos consoles, ela assume isso, né? Mas suspeito ela anunciar justo 3, 4 meses antes do lançamento dos consoles agora se não me engano, acho que é a 8ª geração, ela chegar e anunciar assim do nada, sendo que depois de 5 anos só, né? Então, suspeito. Realmente acho que tem coisa por trás. E essa questão da guerra de consoles, a Nintendo realmente nunca deu bola pra isso. Por exemplo, eu tô aqui na minha frente, eu tô com o meu Nintendo Wii aqui. Na época do lançamento do Wii e dos consoles que faziam parte dessa geração, o Wii é totalmente um pedaço de tijolo, quase. Sim, porque sim. Eu tava jogando Skyward Sword, The Legend of Zelda, e é um gráfico totalmente, parece assim, coisa de PlayStation 2. Não tô criticando, eu amo Zelda, eu amo a Nintendo, eu só tenho o console da Nintendo. Mas, assim, a Nintendo nunca se importou tanto com a capacidade gráfica dos jogos, mas sim com a experiência. Por exemplo, falando ainda sobre Skyward Sword que eu tava jogando, você não tá jogando pelo gráfico, você tá jogando pela história, pela jogabilidade. Tá bom que a jogabilidade de Skyward Sword é uma porcaria, você tem que ficar balançando o emote pra lá e pra cá. Mas a Nintendo, ela sempre focou assim não diria na qualidade, eu diria na experiência que você vai ter quando jogar. Por isso que eu acho que eu não sei se a Nintendo viria pro Brasil interessada na guerra de consoles. Porque também acho que guerra de console é uma coisa que só fica entre a gente. Eu não sei, eu não vejo a Nintendo brigando com a Microsoft. Eu acho que é uma coisa tipo só de nerdzinho tonto do Twitter que fica rivalizando. Que as empresas não estão nem aí. A empresa quer o seu dinheiro e ponto final. É o que eu tava conversando no nosso grupo. Inclusive, quem não participa do nosso grupo pode participar. Vão lá no Facebook, Pokémon Blast News, grupo. Podem participar. Eu tava conversando no grupo e eles estavam falando que a Nintendo é uma empresa atrasada. O pessoal tem bastante raiva da Nintendo. Eu, particularmente, não tenho nenhuma. Eu acho que uma das melhores empresas que a gente tem hoje em dia. Mas estavam brigando no nosso grupo falando que a Nintendo não é boazinha, que a gente não tem que amar as empresas e etc. Que, enfim, concordo, mundo capitalista, nenhuma empresa tá interessada em ser sua amiga. Não é porque a Netflix posta meme que ela é sua amiga, e nem a Nintendo. Então a gente não tá querendo puxar essa sardinha pra Nintendo de que ela é nossa amiga, que ela vai vir pro Brasil pra resolver todos os nossos problemas, dar um pé na bunda do nosso presidente e salvar o Brasil. A gente não tá falando dessa salvação que a Nintendo vai trazer. Mas enfim, acabei me perdendo. Mas enfim, a Nintendo, ela tá interessada no seu dinheiro, é definitivo isso. Qualquer empresa no ambiente econômico que a gente vive tá interessada no seu dinheiro. Então, assim, o que eu vejo muito das pessoas falando sobre guerra de consoles é que a Nintendo é infantil, que a Nintendo é uma empresa comparada com a Apple, por exemplo, é uma empresa que inova, mas é, assim, uma empresa inimiga. E as outras empresas são a nata, são as amigas de todo mundo, porque a Xbox faz eventos do orgulho LGBT no mês de julho, mas a Nintendo não. Então, tem-se muito essa visão aqui no Brasil de que a Nintendo é menor do que as outras empresas. A gente tem que considerar um pouco os valores da empresa, né? Cada empresa ali de videogame, apesar delas serem concorrentes, elas têm os seus valores. E a gente sabe que a Nintendo, ela é um pouco mais conservadora, igual vocês falaram, nessa guerra ela não se arrisca tanto. Ela sempre prefere ter um ambiente mais seguro para atuar. E talvez seja por isso que ela tenha demorado tanto para voltar. A gente não sabe, né? Mas vamos lá, eu queria voltar um pouquinho lá para 2015, quando a gente recebeu a notícia de que a Nintendo ia parar de atuar no Brasil. O que acontecia no mundo Pokémon naquela época? Bom, em janeiro de 2015, a gente tinha acabado de ter o lançamento de Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira. Tinha acontecido em novembro de 2014, os jogos tinham acabado de chegar no país e logo em seguida ela encerrou as atividades por aqui, né? E o que a gente tinha até então
no campo de Pokémon, na franquia, eram alguns eventos, né, que aconteciam aqui de vez em quando, algumas distribuições de Pokémon. A gente teve isso na Era XY, por exemplo. Não sei se vocês lembram, aqueles panfletos que vinham com código. Isso acontecia Sim. algumas vezes. Algumas distribuições em locais, Shopping. lojas. Eu acho que a Saraiva, né, shopping, tinha alguns eventos oficiais. E aí em 2015 isso acabou de vez, né? Eu lembro até na época que os jogos do 3DS chegavam em torno de R$120, 150, e do nada foi para 200, de 200 para cima, né? Sun e Moon, quando chegou, já foi mais de R$200 das lojas que importava. A gente não tinha mais essa distribuição oficial por aqui. Então, assim, foram tempos ruins, especificamente na franquia Pokémon, que a gente tem uma frequência de jogos até bastante elevada, né? Então, assim, quem é fã mesmo teve que desembolsar um valor maior para continuar tendo essa experiência. E aí a gente também parou de ter os eventos por aqui. A gente não teve mais nada durante todo esse tempo até 2018. Pode falar, Vinícius. Não, colocando nessa perspectiva, eu lembro até hoje. Uma pequena criança de uns 13 anos, na época, que comprou o XY na FENAC. E veio um mapinha de Kalos, maravilhoso. Sim. Eu tenho esse mapa até hoje. Até hoje meu sonho é enquadrar ele, mas até hoje não tive o tempo de fazer isso. Mas eu lembro que a felicidade de ficar esperando chegar pelo correio o jogo. E eu lembro que na época, eu tenho acho que a nota fiscal até hoje. Eu paguei R$120. R$120 eu também. no Pokémon Y. Tá bom que o real desvalorizou bastante, mas agora eu tenho a nota fiscal de Pokémon Sun que eu comprei e eu paguei 220. R$100 a mais. E tipo, num curto período de tempo, R$100 a mais. E não veio nenhum brinde, não veio nada, enfim. Eu já tava maior, eu já nem ligava mais pra brinde, mas você percebe o carinho da empresa, assim. Voltando a falar, né? Nenhuma empresa, nossa amiga, pipipi, popopó. Mas assim, você percebe o carinho de vir um brinde, de você comprou, por exemplo, você comprou esse jogo no lançamento, parabéns, você ficou esperando ansioso, sabe? Você percebia um carinho. E a empresa estando aqui, muita gente fala que a Pokémon Company não tem nada a ver com a Nintendo. Tem sim, queira ou não tem. Mesmo que a Pokémon Company e a Game Freak sejam coisas separadas entre si, sejam companhias separadas, mas queira ou não, Pokémon tá atrelado à Nintendo e creio eu, na minha fé, que vai ficar assim pro resto da vida atrelado com a Nintendo. Pokémon nunca eu acho que vai sair de algum console da Nintendo. Mas enfim, a chegada da Nintendo no Brasil, a volta da Nintendo no Brasil no caso, ela abre essa porta de poder voltar a ter essas coisas, por exemplo, do brinde, do lançamento. Por exemplo, eu comprei meu Switch no dia do lançamento, no dia 3 de março de 2017. 3 de março? 3 de março. E eu comprei no Mercado Cinza, eu comprei de um revendedor. E assim, tá bom, foi uma maravilha jogar Breath of the Wild no primeiro dia, foi tipo, emocionante, mas se a Nintendo tivesse aqui, se a gente tivesse vendo comerciais, igual a gente tá vendo hoje em dia com a volta da Nintendo no Brasil, seria uma experiência diferente. E eu imagino isso acontecendo com Pokémon, tanto que já passaram comerciais de Sword and Shield no Globo, na Globo. Dizem que passou o comercial na Globo. Eu não vi, mas no Twitter juram que passou na Globo. Imagina, em rede nacional, imagina aquele seu primo que joga só o TCG, ou aquele seu primo que só joga Pokémon GO, vendo, olha, existe um universo além do Pokémon GO, existe um universo além do TCG. Eu sinto isso. Meu primo vendo os comerciais, meu primo de 10 anos vendo os comerciais, eu vejo que ele tá conhecendo um mundo novo, um mundo que eu conheci quando eu tinha os 10 anos, sabe? Então, a Nintendo voltando pra cá e tendo esses comerciais, não é só a dublagem dos jogos e o melhor preço, etc, etc, que importam. Eu acho que é toda a experiência, todo o ritual da empresa estar trabalhando aqui no Brasil que é o grande ponto principal da Nintendo voltar pra cá. Sim.
Bom, lá em 2015, quando ela saiu, ela até chegou a informar que o Brasil era importante, né, para o ambiente de negócios e que ela ia continuar avaliando isso e quando seria a melhor forma, o melhor momento de voltar para o Brasil, né? Isso está acontecendo agora. Como o Vinícius levantou inicialmente, bom, em termos de tributos, altas tarifas, que foi o que foi alegado em 2015, a gente não teve uma mudança significativa, né? Segundo ponto, a gente está numa pandemia, que também dificultou por um lado, e a gente está no momento em que o dólar disparou demais, né? Então a gente está com o dólar quase R$6, e isso se refletiu até mesmo na loja Nintendo. Como vocês devem estar acompanhando, a gente já faz algumas semanas que a Nintendo está fazendo reajuste de preço nos jogos que estavam lá disponíveis para compra. Então, os jogos que estavam sendo lançados com preço cheio de R$250 já estão sendo ajustados para R$299. Isso a gente está falando de um jogo digital. Caro, né? De um jogo digital. Exatamente isso que eu ia falar, é um jogo digital, cara. R$300 então, não vem nem um cartucho, não vem nada. Um encarte. Exatamente. Então, assim, só que por outro lado, o que a pandemia mostrou para o mercado de jogos? Que as pessoas estão gastando muito dinheiro com jogos esse ano. Principalmente os jogos mobile, mas os jogos de console também. Então, assim, as pessoas ficaram mais tempo em casa e isso... E o que causou? Qual foi o efeito disso? Maior gasto em jogos digitais. Então, assim, isso também é um ponto a gente considerar como algo que pode ser positivo. O pessoal só fica em casa, então a chance deles gastarem com o jogo... Por exemplo, eu quase... Foi por pouco que eu não gastei quase R$50 em Pokémon GO, porque eu não podia sair de casa pra ir no Pokéstop e ganhar a Pokébola. Então, eu não posso julgar muito quem tá jogando, quem tá gastando dinheiro com o jogo, né? Sim, as empresas estão de olho nisso. E também, né, a gente precisa considerar o que a Nintendo tem feito no Brasil nesses últimos 2 anos especificamente, que davam alguns indícios de que o retorno estava próximo. Então, assim, quais foram as iniciativas que a gente pode destacar, né, para conversar aqui, que davam a entender que o retorno estava próximo? Tudo começa lá em 2018, na Brasil Game Show. Bom, como vocês sabem, desde que a Nintendo saiu do Brasil, ela deixou de participar, não estava mais presente na BGS. Considerando que a BGS é um dos maiores eventos do mundo, né? Pelo menos na América Latina de videogame. Maior da América Latina, né? Maior feira de games da América Latina. A gente tava lá ainda, Danilo. Então, a gente tava lá. E a Nintendo não estava presente. Ou seja, isso era uma falta muito grande naquele evento. E aí, em 2018, quando a gente tava pra receber Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee, que seriam os primeiros jogos de Pokémon no Nintendo Switch, remake de Kanto, a Nintendo decidiu, então, pela quarta vez. Terceira vez. E aí a Nintendo decidiu vir para o Brasil, mas para um stand fechado para o público, para o grande público. Foi um stand fechado. As pessoas, na verdade, nem sabiam que a Nintendo tava ali, né? Foi só pra mídia, foi só pra imprensa. As escuras, assim mesmo. E até pra mídia aí... foi diferente, né? Porque eu lembro que vocês comentaram... A gente não sabe... Vocês foram, né? Eu não fui, o pessoal ficar contextualizado. Vocês só estavam... Quando estavam chegando lá, que a gente foi avisado que a Nintendo ia estar, né? E principalmente que a Nintendo ia estar com os jogos pra serem jogados lá na BGS, né? Porque a gente não tinha essa informação antes, né? A gente foi avisado com pouco tempo. Foram, acho que 2 ou 3 semanas que ia ter o evento, mas que isso não podia ser divulgado, foi tudo mantido, assim, em segredo. E foi só a mídia especializada que podia ir lá testar. Então foi assim, ninguém na feira ali estava sabendo. Só depois que começaram a sair as notícias, os anúncios que todo mundo descobriu. Mas assim, o que tinha lá, né? O que tinha naquele stand? Um dos destaques foi o lançamento dos cartões de jogos digitais. Ali foi o anúncio de que as lojas americanas passariam a vender esses cartões. Então seria uma forma facilitada dos jogadores Nintendo Switch brasileiros terem acesso aos jogos. Já que não dá para importar, que fica muito caro, então, bom, você pode comprar o cartão digital, que veio em português, inclusive, e ter acesso a esses jogos. Eu, inclusive, comprei o Super Smash Bros. Eu comprei no cartão digital. E o Let's Go também. Então, assim, no Let's meu Go caso... também, é isso que eu ia falar. Especificamente, pra mim, foi algo muito bem-vindo, assim, naquele momento.
Sim, porque a gente também pode... A gente tem aqueles sites que pesquisam as diferenças de preço entre os diferentes países e tal. Só que, por exemplo, às vezes um jogo tá R$39,90. Eu falando sobre um jogo indie, não um jogo da linha principal, enfim. Um jogo indie, por exemplo, tá às vezes... Um AAA da vida. Às vezes tá R$39,90 na Nova Zelândia e aqui no Brasil tá 45. Eu sinceramente prefiro pagar 45 do que R$39,90, porque eu nunca mais vou comprar na loja da Nova Zelândia. 2, eu preciso mostrar pra Nintendo que eu tô aqui no Brasil e que eu consumo, que eu gasto dinheiro sim. E 3º, porque tem alguns impostos que a gente paga em transações internacionais que no fim das contas fica o mesmo preço. R$39,90 de lá fica o 45 daqui. Então assim, a loja, esses cartões, a loja da Nintendo foi uma coisa que, assim, ajudou bastante a comprar, a gente ter o acesso aos jogos aqui. Então, foi uma coisa bem-vinda, foi um bom sinal. Sim, na época eu lembro também que foi importante por conta da divulgação também. Eu acho que teve, assim, você entrar nas lojas, né, e conseguir ver aqueles cartões. Na época acho que foi Americanas, né, Danilo? Só Americanas que conseguiu receber. Era exclusivo da Americanas. Você entrava e você via. Eu lembro de entrar no shopping assim e ver os cartões nas estantes, assim. E era uma coisa que a gente não via há muito tempo, né? Fazia 3 anos que a gente não entrava no Americanas da vida e não via nada desse tipo. Dá até um friozinho na barriga do ponto de vista de visibilidade também. Sim, exatamente. Pra quem é fã e não via aquilo há tanto tempo, eu acho que teve uma importância muito de visibilidade também pra quem tava crescendo, quem era mais novo e tava crescendo com aquilo. Bom, então aí a gente teve os cartões em português, junto, como o Vinícius lembrou, depois foi lançado a loja Nintendo, né, o site em português para compra. Então, assim, uma plataforma para os jogadores brasileiros. Isso tudo já traz alguns rumores, alguns indícios de que algo maior está sendo preparado, porque não ia fazer sentido a empresa lançar aqui se ela não tivesse nenhum interesse a mais. E aí, bom, chegando em 2019, BGS de novo, a Nintendo vem. E aí ela vem com um grande stand, e um stand enorme. Foi um dos destaques da feira. Foi um dos maiores, com certeza, Danilo. Então, a gente tava lá de novo. Assim, Sim. Dessa vez a gente não tinha... Tava próximo do lançamento do Sword Shield, porque foi em outubro, o Sword Shield lançou em novembro. Assim, não tinha os jogos para experimentar, nem a demo. Mas a gente tinha lá alguns encartes do Sword Shield e a gente podia tirar foto, lembra, Lucas? Tinha uma... Ai, meu Deus, eu não vou lembrar o nome daquilo, mas tinha tipo uma parede, assim. Isso, um totem, exatamente. E a gente podia tirar foto e a foto era daquelas que você tirava, que saía toda... Como é que eu posso? Toda editada, né? Tinha toda uma edição sozinho, assim, como você tirava foto. Tem um nome, isso eu não vou lembrar agora. Mas era algo tímido, né? Não era um jogo, como foi, por exemplo, com o caso do Let's Go Pikachu e Eevee. Mas tava lá, né? Tava lá. O stand, acho que a representatividade do stand ali era mais importante do que o jogo Pokémon em si. Porque a gente teve lá o jogo do Luigi, teve Zelda, teve Super Smash, teve várias coisas ali. E o tamanho do stand, aquele stand gigantesco vermelho assim, destacava no meio da feira. Inclusive eles trouxeram Let's Go Pikachu e Eevee e não trouxeram Sword and Shield porque na época eu lembro que o pessoal tava alvoroçado porque não ia ter National Dex, né? Então acho que eles ficaram com um pouco de medo. No auge também, tacaram fogo no stand, não sei. Mas Let's Go... na época nem foi... Pode falar, Dani. Não, na verdade o Let's Go Pikachu e Eevee não veio na BGS 2019, foi só na 2018. Sim. Então, mas eu digo assim, eles trouxeram na Let's Go na de 2018 porque... Acho que a própria Game Freak não dava muito valor pra Let's Go, né? Porque, queira ou não, é um joguinho chato, né? Assim, minha opinião, é um joguinho chato. O sistema de captura... mas era um dos destaques na época. Olha, gente, eu lembro que quando eu peguei naquela Pokébolinha, na Pokéball Plus, e jogar ali, eu achei muito legal. As primeiras 3 vezes. Depois... na demo foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Depois, quando eu joguei, aí eu achava meio chato ficar jogando Pokéball. Mas assim, a gente tem que entender que era um dos destaques do Nintendo Switch em 2018. Sim. Mas assim, eu acho que o peso que eles deram, acho que pra Sword and Shield, talvez, de não trazer os jogos, foi diferente.
Os haters vão falar que não trouxeram Sword and Shield porque não tava nem finalizado, mas eu acredito mesmo que foi uma jogada de marketing, porque não chegaram a fazer nem demo. A última demo que a gente jogou de Pokémon foi Rubi e Safira? Não, é Ômega Rubi e Alpha Safira? Não eu acho que Sun Moon teve também. Enfim, não sabe, eu acho que eles... Foi uma jogada de marketing. Acho que tava todo mundo animado pra ter um game que não fosse um remake, um game de Pokémon que fosse assim, uma nova região, uma nova experiência, um novo visual. Acho que, sei lá, talvez por isso que eles não trouxeram pra BGS, não sei. Uma questão de marketing deles, né? Não sei. Não vou dar mas palpite. assim, algo legal que o Vinícius falou antes, que a gente pode puxar agora, é que assim, a experiência de você ver stand da Nintendo lá e, tipo assim, você lembrar de tudo aquilo que a empresa tinha saído, cada fora do país, deixar todo mundo órfão e de repente vir com um stand daquele tamanho, sabe? Órfão. O sentimento de estar lá e, tipo, pensar assim, olha, eu acho que tem algo acontecendo aqui, Exato, sabe? Foi muito bacana. Você vê os jogos lá, só tinha a demo do Luigi's Mansion, que tava ia lançar na época. E esse era só pra imprensa também, que a gente jogou. Não tava pro grande público. Pro grande público, só tava os jogos que já tinham sido lançados. E tinha os encartes, lembra? Os pôsteres que estavam dando. Sim, de Zelda, Nossa. sim. Não, e eu lembro, Danilo, que a gente, quando voltou, né, quando a gente tava voltando de São Paulo, a gente até comentou sobre isso, né, sobre aquele ponto gigantesco vermelho no meio dos pontos azul do PlayStation e verde do Xbox. E a importância que aquilo tinha no meio da feira, assim, isso sem a Nintendo estar no Brasil. Então, eu acho que, igual eu falei, mais importante do que ter trazido o Pokémon Sword and Shield ou não, o fato de ter a feira, de estar ali, eu acho que já foi um ponto, e a gente falou isso no dia, que mostrava que existiam sim indícios de que em breve o negócio voltaria, entendeu? E a Nintendo é esperta, ela sabe que o Brasil ama a empresa em si. Sabe. Eu lembro até hoje que, se eu não me engano, também um dos motivos que a Nintendo não veio mais na BGS é que deu uma encrenca, deu uma confusão, um empurra-empurra no stand da Nintendo, acho que não sei em que ano. Pode ser uma memória falsa. Mas teve um. Eu lembro que teve uma coisa do tipo, não sei se foi exatamente no stand da Nintendo, mas rolou mesmo uma confusão rolou uma em um dos anos da confusão. BGS. Eu lembro disso também. E daí não sei se foi na Nintendo. Diziam os youtubers e tal que a Nintendo nunca mais voltou por causa disso. Não sei, não posso dar 100% de certeza do que eu tô falando, mas a Nintendo sabe que o brasileiro, queira ou não, ele é louco pela Nintendo. Desde, sei lá, da década de 80, o brasileiro que sempre quis jogar os jogos da Nintendo. Eu lembro da minha avó querendo jogar Super Mario World, sabe? Então, eles sabem o potencial que a gente tem, eles sabem o potencial de compra que a gente tem. Sim, com certeza. Teve uma importância na cultura do país, né? Talvez a gente pode pensar assim. Sim, e eles sabem que eles podem investir nisso, né? Eles podem investir nessa paixão do Brasil, do brasileiro, mesmo que inconscientemente, na empresa deles. Então, assim, a questão dos impostos, como a gente falou no começo, a questão dos impostos pode influenciar, mas não é a causa principal, eu acho. Bom, e aí quando a gente vem agora pra agosto, né, o que aconteceu? Esse ano, assim, dificultou muito a compra dos jogos e do console, principalmente do console. Porque se antes o Nintendo Switch importado tava saindo em torno de 2.500, 2.000 por aí, a gente viu o dólar jogar esse preço de 3.000 pra cima, né? Não sei se vocês acompanharam uns 4.000, viu? Eu cheguei a ver uns 4.000. Nossa, eu cheguei a ver 4.500. 3.000, eu acho que 3.000 tá sendo bonzinho, viu, Dani? Então, e todo mundo começou a ficar apavorado, né? Porque assim, como que vai... Tudo bem, os jogos digitais você até dá um jeito e compra, mas se não tiver o console, faz o quê? Sim, o console realmente ficou muito, muito, muito caro. Eu acho que a pandemia deixou, com esse negócio do dólar e tudo, a produção do console ficou em baixa, né? Uhum. E a demanda continua a mesma, e aí o preço, eu cheguei a ver 4.500 também. Então, e isso em games usados, em console usado. Eu vi gente vendendo a 3.000 e pouco, 3.100, 3.200 em grupos de Facebook. Eu vi gente vendendo um console de 2017, um console que com certeza teria um drift, por exemplo, a 3.200 reais, sabe? Eu preciso comprar um Joy-Con porque meu Joy-Con é velho. Eu tava pesquisando preços e antes dessa confusão, um Joy-Con custava 300, 400 reais, um par de Joy-Cons, né?
Agora eu fui ver essa semana não, um tempinho atrás, um mês atrás mais ou menos, R$600, R$700. Gente, isso é um controle. É a compra do mês aqui em casa, gente. É a compra do mês. Como que eu vou pagar R$700 no negócio? O console, os jogos e os periféricos, né? Tudo aumentou. Tudo relacionado a Nintendo de hardware. Relacionado... Não só hardware, software também, né? Os jogos ficaram mais caros. Os jogos ficaram mais caros também, né? Que é o software. Então, eu ia falar que só o hardware ficou mais caro, mas não, o software também. Então, essa questão dos periféricos também, eu cheguei a ver R$600, R$700 aí... Bem fora do padrão. Inclusive, por exemplo, um Joy-Con que eu vou pagar R$700, que eu não tenho garantia se o drift vai acontecer nele. Não. Então, Nintendo, se você está escutando a minha voz, Nintendo, arrume esse problema. Porque eu não vou pagar R$700 no negócio que vai dar problema daqui um mês, 2 meses. Então, pagar R$700 no negócio que pode dar problema, assim, sem chance. Bom, e a gente tem outra coisa aí falando do drift, né, que pode estar relacionado a essa volta da Nintendo. A Nintendo tinha uma assistência oficial, assim, lá em São Paulo, atendendo esses problemas de drift, né? Então o pessoal tinha lá, era assistência técnica especializada que atuava em nome da Nintendo aqui. E aí muita gente entrava em contato, porque todo mundo sabe que drift acontece em todos os Joy-Con, inclusive o meu também tá com esse problema. Só que essa semana a gente ficou sabendo que essa empresa não tá mais atendendo em nome da Nintendo, foi encerrado esse contrato. Então assim, também a gente pode talvez entender que a Nintendo tá procurando uma plataforma melhor, mais apropriada para atender esses consumidores, não sei. Mas pode estar relacionado a isso também. Diz a fofoca por aí, fofoca do Twitter, né? Que em setembro eles vão anunciar uma nova assistência técnica, né? Torcendo para que a assistência técnica daí tenha um grande alcance, uma grande capacidade, porque essa empresa que foi anunciada anteriormente, que agora a gente sabe que não tem mais contrato, acho que a quantidade de e-mails que eles receberam, assim, eu acho que, por exemplo, das 15 pessoas que eu conheço que tem Switch, 14 mandaram e-mail, então torcer para que seja uma coisa de qualidade, pra gente não precisar ficar passando pano pra Nintendo. Eu mandei esse e-mail e não tive resposta. Eu também fui completamente ignorado. Fiquei com medo de passar meus dados, fiquei com medo de aparecerem na frente da minha casa, tentarem roubar o Joy-Con meio à força, mas não responderam, então... alguém tem meus dados, né? Assim, mas hoje em dia não tem, né? Fazer o quê? Sim. Mas olha, a gente também tem que olhar esse tweet que aconteceu no dia 20 de agosto com um pouco de cautela, né? Porque assim, a Nintendo apenas disse que estaria retornando. Não disse mais nada, nenhuma informação, nenhum detalhe. A gente não sabe de preço, a gente não sabe como vai ser a comercialização, a gente não sabe quando isso vai acontecer. Enfim, a gente ainda tá, assim, no escuro. É apenas tem que ter um olhar um pouco cético ainda em relação a isso, né? Eles só jogaram a isca. O Nintendo Switch vai começar a ser vendido. Tchau, pessoal. E não deram mais nenhuma explicação. O resto é tudo especulação. Tem especulação sobre as embalagens dos periféricos, tem especulação sobre essa assistência técnica, por exemplo, que eu falei que vai voltar em setembro. É tudo especulação. A gente não tem nenhuma... A Nintendo nunca foi muito de respeitar as informações. Nunca a gente teve um canal limpo com a Nintendo, né? Mas nessa situação aqui eles se superaram e só jogaram um tweet aleatório, um tweet vago, e a gente tá especulando em cima. Então, otimismo, né? Vamos manter o otimismo. A gente nem mesmo sabe se isso vai afetar o preço, né? Porque a gente tava com, assim... Quando foi falado do retorno, uma das maiores expectativas, assim, dos fãs em geral, é que haja uma redução desse preço, né? Para que você não pague R$3.000, R$3.500 num console e R$400 num jogo físico. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem esses jogos digitais tendo valores ajustados para R$300. Então, assim, não faria sentido os jogos físicos serem comercializados com valor menor que o jogo digital. Ou faz sentido? Não, acho que não faz sentido nenhum. O material, do custo da produção. Não, em tese eles não têm o custo do material. Exato. Em tese eles não têm o custo do material, da produção, de tudo aquilo que está envolvido na transporte desse negócio, né, desse jogo. Então, em tese, não é para ter um reajuste, é para ter uma redução. Mas eu acho que o mais importante, embora, né, o pessoal fique falando, a gente que Nintendo volta ao Brasil, eu acho que o mais importante seria ter uma produção nacional.
Eu acho que ter a produção nacional do Switch seria o segredo do negócio. Eu não sei se a Nintendo tá disposta a fazer isso, né? Eu o acho Twitch, que não. como a gente falou, o Twitch tá super vago e a gente não sabe nem se vai ter essa produção nacional. O melhor dos mundos seria, né, caso tivesse essa produção nacional, mas eu também acho difícil, eu também acho bem difícil de acontecer isso. É o que o pessoal tá especulando também no Twitter, né? Minhas fontes de pesquisa são todas do Twitter, então não tem muita Fontes credibilidade, confiáveis. né? Fontes totalmente confiáveis, sem chance de fake news, mas dizem as línguas, a fofoca do Twitter, que teria algum lugar em Minas Gerais que poderia produzir o Nintendo. Eu achava que tudo que a gente podia produzir no Brasil era em Manaus, né? Mas Manaus, né, dizem que em Minas Gerais, assim, talvez a pessoa que publicou no Twitter possa estar escutando esse podcast. Se você está escutando esse podcast, eu não estou duvidando da sua credibilidade, eu só estou comentando, mas enfim, a pessoa falou que em Minas Gerais talvez pudesse ser produzido. Torcendo, né? Qualquer lugar, se produzir aqui no quintal de casa, pode vir, Nintendo, faça o que você quiser. A minha casa está aberta para você, mas produzindo e tendo um console que não custe meu rim, fique tranquilo, por mim pode fazer o que quiser. Olha, eu sou um pouco cético com relação a isso. Eu acho que a gente não vai ter produção nacional. A gente tem, lá em Manaus a gente tem o TCG, né? Pokémon TCG é produzido lá. Mas assim, o console eu acho muito difícil. O que eu vi, assim, de fato sobre essa empresa de Minas é, há alguns meses, eu vi essa notícia na Switch Brasil. Uma empresa tinha pedido a homologação, alguma coisa assim, aprovação do Nintendo Switch. O que na época causou um estranhamento, porque era uma empresa de Minas Gerais que estava pedindo isso como algo oficial, entendeu? E tinha tido aprovação. Então talvez essa empresa de Minas seja a empresa oficial que vai representar essa comercialização aqui. Tipo como a a gente tinha isso. Porque indo até 2015 a gente também não tinha uma produção nacional. A gente tinha uma empresa que representava a Nintendo e cuidava dessa comercialização. Talvez a gente tenha inicialmente, né, com muita cautela, a gente sabe que a Nintendo não vai arriscar. E eu acho que vai ter uma empresa como essa cuidando desses negócios. E assim, Danilo, é complicado também esse negócio que você falou de arriscar, porque a empresa ficou fora durante 5 anos, né? Saiu lá em janeiro de 2015, tá voltando agora no final de 2020, num contexto como esse que a gente tá atualmente. Então eu acho muito difícil eles arriscarem e começarem uma produção aqui agora, do nada, assim, depois de 5 anos fora, né? E a questão da tributação, e a questão de tudo aquilo que era um empecilho, né, há 5 anos atrás. Então, eu também acho que não vai ter produção nacional. Essa questão de Minas Gerais, eu acho que talvez seja só uma distribuição oficial ou alguma coisa que a gente não sabe. Posso estar errado, pode ser que daqui, sei lá, 6 meses aí seja anunciado que vai ter produção nacional em Minas Gerais, igual as fontes do Twitter estão dizendo. Mas eu acho difícil também, eu sou bem cético em relação a isso. O que eu acho que vai mudar é que a gente vai passar a ter os jogos digitais com encarte em português, a gente vai ter manual, a gente vai ter a caixa do Nintendo Switch em português, os periféricos aí em português. Tipo assim, a gente vai ter um material traduzido, a gente vai ter as caixas e tudo mais, ou talvez nem isso, né? E algumas relação de preço, né? E a gente vai começar a ver o Nintendo Switch nas lojas, algo que tinha sumido, a gente só tinha lá PlayStation, Xbox e nada mais a Nintendo. A gente vai voltar a ver essas instantes. Por exemplo, né? E não nesse mercado cinza ou esse mercado que ninguém sabe de onde vem, enfim, de onde vai. E aí... Tá, pode falar, Vinícius. Fala aí. Eu ia falar que isso é uma coisa boa, né? Porque muito do mercado cinza eles enchem a faca mesmo, com certeza. Né? Eles compram, não falando sobre nenhuma fonte específica, né? Mas eles compram, por exemplo, o Switch por $200 lá e vendem aqui a 5 mil. Então, quer ou não, mesmo eles pagando a importação, que eu acho bem difícil, né? Eles devem passar de alguma forma ilícita, né? Eles ganham uma margem de lucro muito grande. Então, assim, vai também da questão cultural do país, né? Por exemplo, o mercado cinza podia funcionar sozinho, mas a gente prefere apostar na ideia liberal de que o mercado vai tomar conta do preço, né? Sim, com certeza. E aí a gente abre uma outra discussão que o Lucas vai falar um pouquinho pra gente, que é um comparativo com as outras empresas, né? Os grandes destaques, assim, os rivais da Nintendo no Brasil.
que é o Xbox e o PlayStation. O que essas empresas têm feito ou fazem normalmente, considerando o Brasil, né? Então, assim, Lucas, é com você para falar dessa relação. Eu acho que, assim, eu até tava conversando com o Danilo hoje mais cedo, que eu não lembrava exatamente como é que tinha sido as produções, né, dos consoles aqui no Brasil, então eu dei uma pesquisada. Lá no começo a gente tava falando, né, da guerra dos consoles, que eu citei e tudo mais. Como eu falei lá antes, a Nintendo ela sempre correu por fora nessa guerra. Nunca, como o Vinícius falou, nunca pareceu que ela se importou com isso. Mas eu dei uma pesquisada para falar aqui sobre as produções nacionais de outros consoles, e o que eu encontrei é que, por exemplo, né, se a gente olhar a situação do Xbox com a Microsoft, o Xbox One ele teve produção nacional. O Xbox One é o atual, né, dessa atual geração que está se encerrando agora em novembro, que se não me engano é a 7ª. O Xbox One ele teve produção nacional durante toda a vida útil aqui no Brasil, e recentemente, assim, a notícia que eu encontrei foi de julho, a Microsoft anunciou que pararia de fazer a produção dele, e também do Xbox One X internacionalmente, e isso, óbvio, incluso o Brasil. E, mais importante que isso, eles já confirmaram a produção nacional do Xbox Series X, que será o próximo console lançado em novembro. Então, assim, no caso da Microsoft, tudo bem que é uma empresa que vende diversos outros serviços para o Brasil, mas teve a produção nacional do Xbox One durante toda a vida útil do console, foram 7 ou 8 anos, e já vão lançar o próximo console já com produção nacional. Então, é um caso, né, positivo aqui pra gente, mas como eu falei, a Microsoft é outro caso, né, a empresa que tá presente em vários outros setores do Brasil. No caso da Sony, o caso da Sony é um pouquinho mais complicado, né, então no caso da Sony, no caso do PlayStation 4, ele teve um lançamento conturbado. Eu achei a notícia hoje e eu lembrei disso na hora que eu li, que na época da produção do PlayStation 4, a Sony produziu mais ou menos cerca de 4,5 milhões de consoles, que embora pareça muita coisa, não é. E aí acabou fazendo com que o preço dele fosse alto demais, principalmente em mercados emergentes, como é o caso do Brasil, né? Quem que aí que tá ouvindo que não lembra dos PlayStation 4K? Virou né? meme. Quando ele foi lançado. Nossa, virou eu meme. lembro. 4 mil, Entendeu? né? E eu lembro disso na época, que a produção do console foi muito pequena. Não lembro especificamente o motivo, mas foi em novembro de 2013. Não, novembro de 2012, se não me engano. Não, desculpa, 2013. É isso mesmo, 2013 mesmo. E aí, com essa produção baixa, eles tiveram que selecionar os mercados nos quais o console chegaria. E, obviamente, que a prioridade deles era Japão, Estados Unidos e Europa, que é onde vende mais, né? Japão, óbvio, porque é a empresa da Sony, o país, né, sede da Sony. E Europa e Estados Unidos, porque é os clássicos, né? E aí os consoles, os poucos consoles que chegaram no Brasil, chegaram a um preço absurdo, somado, lógico, aos impostos. E aí, assim, em um intervalo de 6 meses, o PlayStation 4 ficou, tipo, de 4 mil para 2.500, assim. 2.500 também é alto, mas foi quase uma queda de 50% no preço. Então, teve esse episódio. Mas depois, a partir de 2015... a Sony ela teve produção nacional do PlayStation entre 2015 e 2017, mas em 2017 ela anunciou que pararia a produção nacional e só manteria a produção internacional, né? Então, não é que a Sony saiu do Brasil, a Sony ela só parou de produzir o PlayStation 4 aqui no Brasil. Então, hoje, atualmente, todos os PlayStation 4 que são vendidos aqui no Brasil são importados. Então, assim, é um caso que a empresa não saiu do país, o console era feito aqui, mas não é feito mais, e, né, o PlayStation 5 ainda não se sabe, assim, nessa próxima geração de consoles, né, a Sony está muito misteriosa em relação ao PlayStation 5, a Microsoft parece estar muito mais aberta em relação a isso. Não sabemos se haverá produção nacional de PlayStation 5, sabemos que haverá produção nacional de Xbox Series X, e agora chega a Nintendo, né, e aí sim chegamos na Nintendo, que tá meio, né, como a gente falou, meio nebuloso. Não sabemos se terá produção nacional, não sabemos especificamente o que eles pretendem fazer aqui, não sabemos principalmente se terá mesmo redução de preços, e o que a gente sabe é que o Switch vai ser vendido oficialmente no Brasil. Então, a dúvida que fica é se isso realmente representa um retorno oficial da Nintendo no Brasil, né? O que vocês acham? Então, eu acho que a gente tem que adicionar algo assim pra apimentar um pouco aqui. Que é o quê? Jogos em português. Ah, sim, eu ia falar, eu ia chegar, eu tava aguardando a cereja.
Eu tava guardando a cereja, mas já que você puxou esse gancho, porque assim, fala aí. né? A gente sabe que isso os fãs da Nintendo pedem há muito tempo. Jogos legendados ou dublados. Coisas que as outras empresas já fazem há algum tempo, né? A gente tem até dublagens, né, dos jogos pra cá. E assim... As primeiras dublagens, só uma coisa, Danilo, as primeiras dublagens que eu lembro, dublagens em português, que eu lembro, assim, em jogos AAA, eu lembro do COD, né, do Black Ops 2, foi em 2012. Então já são 8 anos já que... Isso eu lembro, tá? Pode ser que tenha algum jogo que tenha sido bem antes e eu não conheço. Mas que eu lembro faz 8 anos já que a gente tá nessa... Tá órfão disso aí, né? Pois é, e aí, Vinícius, o que a gente tem pra falar sobre jogos em português? Eu já arranjei várias brigas por causa disso, né? Várias encrencas. Mas não, eu acredito que se a Nintendo vindo pro Brasil tem uma grande chance. Ela não tem um histórico muito bom, né? Nessa questão de dublagem. Mas eu acredito que a mentalidade dela deve ter mudado. Eu tenho essa fé, eu aposto essa minha carta no Nintendo que eu acho que ela mudou. Porque tem muitos jogos indies hoje em dia. Por exemplo, como eu sou meio pobrezinho, eu compro jogo indie no Switch, né? Porque jogar jogo das linhas principais é muito caro. R$300 é muito caro. Uhum. E tem vários jogos em português, índios em português. Tem jogos produzidos aqui no Brasil, jogos indies produzidos aqui no Brasil. Então, o meu espírito otimista que raramente aparece, o meu espírito otimista que raramente dá as caras, acredita que a Nintendo agora vai perceber que o Brasil tem potencial para ter uma dublagem, né? Porque português é uma língua bem falada no mundo, então eles têm todos os motivos para traduzir, para fazer uma dublagem, colocar uma legenda. O meu principal ponto, meu principal problema é a Nintendo traduzindo, a Nintendo dublando, a Nintendo trazendo essa abrasileirização dos jogos. A Game Freak vai seguir essa linha? Eu acredito veemente que sim. Eu tenho certeza que a Game Freak não vai ficar fora disso. A Pokémon Company não vai deixar os jogos de Pokémon fora de uma dublagem, por exemplo. Então, o que eu acho? A Nintendo tem grandes chances dela fazer essa dublagem, colocar essas legendas em português, traduzir esses jogos para português. E a Game Freak, a Pokémon Company, enfim, vai seguir esse caminho. Eu não vejo um mundo onde Mario tá em português e Pokémon tá em outras línguas. Então, eu também acho que se fizer pra um, vai fazer pra todos. Essa é a minha grande briga, porque tem gente falando, não, porque a Pokémon Company é uma coisa, a Nintendo é outra. A Game Freak é alguma coisa, a Nintendo é outra. Então a Nintendo traduzindo não tem relação nenhuma. Mas, assim, eu não tenho especialização nenhuma pra falar, mas, assim, vendo como fã que só joga Nintendo, não tenho nenhum outro console de nenhuma outra marca, vendo como um fã que só joga Nintendo, eu acho que a Nintendo tem essa mentalidade de traduzir os jogos. Então, eu tô otimista sobre isso. Olha, eu não vejo mais motivo pra não fazer, né, Danilo? Eu acho assim, que se a gente pensar na Pokémon Company, né, que o Vinícius falou, e Brasil, bom, a gente tem os episódios dublados desde sempre, os filmes são dublados também. Uhum. O Pokémon TCG, estampas ilustradas, a gente tem desde 2012, totalmente em português, uma estrutura bem grande da Copag, que comercializa aqui, e a gente tem a Pokémon Company, assim, opinando em cada linha desse jogo. Porque todos os nomes são definidos lá. Então, assim, a gente tem todos os personagens dos jogos com nomes oficiais em português. Uhum. Tanto mesmo que o pessoal às vezes estranha, mesmo não sendo traduzido. A gente tem as cartas com os personagens com nomes definidos pela Pokémon Company. Vem lá dos Estados Unidos, pronto. Não é a Copag que define isso. Então, assim, a Pokémon Company tá de olho. A Pokémon Company traduz todos os golpes. No anime, nos filmes, os golpes que a gente vê é tudo definido lá. Quando a gente olha pra Pokémon GO, a gente tem o jogo totalmente em português desde 2017. E a Pokémon Company também tá envolvida nisso. Então, assim, Pokémon tem todo um material em português. Até o mangá também, se a gente for olhar, que é publicado aqui. Então, assim, a única coisa que a gente não tem são os jogos. Exatamente. Exatamente. E eles já por isso que eu mandado acho que é muito também. difícil eles não fazerem isso.
Até os personagens do anime. Eu lembro que a gente tava mexendo no site outro dia nos... Lembra, Danilo? Nos nomes dos animes dos personagens dos animes. E vários deles têm traduções. E aí eu ficava perdido, porque eu não sabia qual era a tradução de qual. Então, mangá, né? Assim, enfim, como o Vinícius falou, eu não vejo mais motivo pra não fazer, né? A não ser custo, lógico. Mas eu não vejo mais motivo, assim, de marketing, né? Do ponto de vista de marketing aqui no Brasil, pra que eles fiquem adiando isso ainda mais. Principalmente porque todos os outros conteúdos relacionados a Pokémon no Brasil são traduzidos, são dublados, são, enfim... São em português, né? PTBR. E a tradução é uma questão de investimento, né? Porque, queira ou não, a Pokémon Company traduzindo os jogos, mais gente vai se interessar. Por exemplo, a criancinha lá de 9 anos, 10 anos que não sabe inglês, porque eu vou falar uma verdade, uma coisa que muita gente não percebe, uma coisa que muita gente não consegue ver, tá na cara das pessoas, as pessoas não conseguem ver. O Brasil não é bilíngue. O Brasil não tem... Uma criança de 9, 10 anos não tem a obrigação de saber inglês. Eu não sabia inglês. Ela finge que entende, né? Os jogos. As crianças, elas não... Assim, a educação brasileira, a gente não tem essa obrigação de saber inglês. Então, tem gente que reclama, vão traduzir, sei lá, Flamethrower pra jato de fogo, sei lá, vão estragar o nome dos Pokémons, vão mudar, vão chamar o Pikachu de, sei lá, rato elétrico, sabe? As pessoas reclamam muito de uma coisa que não tem o mínimo de empatia. Eu já arranjei briga por causa disso. Mas os nomes dos Pokémon ninguém mexe, pelo amor de Deus. Ai, gente, mas por favor, pode traduzir qualquer coisa, menos os nomes dos Pokémon. Não, porque... os nomes dos Pokémon aí não, pelo amor de Deus. Aqui eu tô falando de tradução do... Sim. Nem de personagem, eu acho que nem de personagem. Os personagens dos animes, pra mim, manteriam em japonês. Não, eu acredito inglês, que... Né? Eu acredito que... Inglês. Eu acredito que tudo que precisa, por exemplo, precisa pra ser entendida a história, precisa de tradução. Quando eu não sabia inglês, eu aprendi inglês jogando videogame, mas quando eu não sabia inglês, por exemplo, eu joguei Diamond and Pearl em inglês, eu não sabia nada da história, então foi uma história jogada no lixo. Pra mim, Sinnoh não tem história. Quer dizer, eu joguei depois, eu entendi a história. Mas imagina, uma criança perder totalmente a experiência da história. Ela vai ter a jogabilidade, mas não vai ter a história. Então, assim, reclamar que não devia ter tradução, pra mim é uma falta de empatia danada. Eu dou um murro na cara de quem falar que não precisa de tradução, porque eu defendo a tradução. Enfim. E daí, por exemplo, a criança não sabe inglês, não entendeu a história de Sinnoh, e daí você vai no grupo do Facebook e você vai brigar com a criança porque ela não entendeu a história de Sinnoh. Hipocrisia. Enfim, é hipocrisia. Olha, mas por favor, vamos deixar as espécies com o nome. A gente sabe que o nome dos Pokémon são traduzidos em vários idiomas, né? Que eles mudam em alguns, mas sim. Eu espero, com todas as minhas forças, que em português não mude. Não, pelo amor de Deus, não, isso não. Tem que manter os nomes de Pokémon de personagem. Traduz a história, traduz os diálogos. Personagem não tem mais jeito, Lucas, porque desde Sun e Moon já é traduzido. Mas exato, assim, infelizmente. Golpes e personagem e história. Mantém as espécies lá. A tradução dos nomes dos personagens, pelo menos dos personagens humanos, é uma tradução bem feita. Por exemplo, a Nessa em Sword and Shield é Vanessa, né? A gente tem essa informação já, né? Que a Nessa é Vanessa, eu já esqueci o nome dos outros, eu só lembrei desse. Mas assim, é uma coisa bem feita, porque ainda pensando na criança que vai jogar, porque queira ou não, é um público, a gente tem um público infantil, a criança prefere uma pessoa chamada Vanessa, que ela conhece, por exemplo, a professora Vanessa dela, a colega Vanessa dela, do que Nessa, entendeu? É uma coisa assim. Mas a gente teve Raihan traduzido pra Roy, que também não é um nome português. português. Isso agora, tem alguns que não fazem sentido, mas eu não sei todos. O Danilo que sabe as traduções, eu me abstenho. Assim, tem alguns que ficam legais, outros, por exemplo, Hop, que foi traduzido pra Lupo. Então, tipo assim, Lupo pra gente é uma marca de meia. Então, assim, não faz muito... Tem algumas coisas que ficam estranhas, eu acho. Eu não sou muito fã, né, também das traduções dos nomes de personagens. Não, mas não sei, talvez é uma questão da equipe de tradução, né? Eu sou muito crítico da forma como traduzem, mas eu não sou crítico de traduzirem, eu sou crítico da forma que traduzem. Entendeu? Não, isso com certeza. Eu acho que tem que traduzir, por exemplo, a ideia da Nessa ser Vanessa,
Eu acho que é uma sentido. ideia totalmente Essa é uma boa plausível. tradução, sim. Então, Essa é uma boa tradução. Outro caso que, igual você falou, Vinícius, foi da Lily, né? Que ficou Lilian. E Lilian é um Sim. nome que já é bem mais comum no Brasil. então... Eu acho que a gente... Não pode falar. Eu acho que a gente ainda pode falar um último tópico antes da gente encerrar, né? Que é daquela vaga, né, Vinícius? Que você tinha comentado comigo sim, que foi aberta recentemente. Uma vaga que a Nintendo tá oferecendo aqui no Brasil. Não é exatamente no Brasil. Não, é uma vaga lá nos Estados Unidos. Eu não lembro em que. É em Washington, em alguma cidade de Washington. E a vaga é pra. Não é pra tradutor, como eu esqueci. É localização, não é? Localização em português. A vaga fala sobre localização em português. E gerou uma discussão danada. Inclusive eu entrei no LinkedIn porque eu não acreditei que a Nintendo estava oferecendo uma vaga pra... não sei como se chama a pessoa que faz a localização, localizador, não sei. Tava oferecendo uma vaga pra localização em português. Gerou briga na internet, como sempre, né? Porque falavam que essa vaga era pra tradução de português de Portugal. Só que eu vou lembrar vocês que a língua portuguesa é uma língua só. A língua portuguesa, o Brasil, Angola, Portugal, todos os falantes de língua portuguesa falam língua portuguesa. Língua portuguesa Brasil e língua portuguesa Portugal é uma separação que é feita, assim, sem oficialização nenhuma. Enfim, mesmo que seja para localização no idioma português de Portugal, já é um começo, porque eu prefiro jogar em português de Portugal para prestigiar, entre aspas, a tradução, do que jogar em inglês. Já é um passo dado, já é meio caminho andado. E daí pode falar. Mas a Nintendo tá voltando pra Portugal ou pro Brasil? Exatamente, tem esse ponto também. Então Enfim, não ia fazer sentido. Enfim, a gente tem várias... A língua é a mesma, não tem como discutir. O sotaque pode ser diferente, alguns trejeitos na língua é diferente, mas até onde eu sei, até onde os meus conhecimentos vão, é uma língua só. E mesmo que não for... Digamos que português de Portugal e português do Brasil, que já é um problema, né? Porque tem mais países do que além desses dois que falam português... Só deles traduzirem pra português de Portugal já tá ótimo. Já é um passo pra gente. Brasil já valia a pena isso aí já. Então, e daí tem essa vaga, essa vaga, se eu não me engano, é em Washington, e muita gente falando que isso daí não tem nada a ver com Pokémon, enfim. Mas o fato eles estão contratando alguém pra fazer a localização dos jogos. Eles não falam dos jogos, né? Eles falam localização. Não, é tudo, né? É material, é encarte, é traduzir... Pra português. Dane-se se é português de Portugal ou é português do Brasil. O ponto estão prestando atenção, estão olhando pra língua portuguesa. Então, eu já fico feliz. Mesmo que me xinguem no Twitter. É mais uma daquelas coisas, né? É mais uma daquelas coisas que é pequena, que gera esse burburinho, mas que pode ser uma semente. E daqui 2 anos tem uma notícia aí que a Nintendo finalmente vai traduzir os... Exatamente. É o tipo de coisa que o povo especula, não tem como. Assim, eu não vejo... eu sou uma pessoa que mantenho meus pés no chão pra não ter nenhuma decepção. Mas... Não tem problema você sonhar no jogo traduzido, não tem problema da gente especular, não tem problema da gente desejar o jogo traduzido. Desde que a gente tenha noção de que tudo isso é especulação. A única certeza que a gente tem o Nintendo Switch vai ser vendido no Brasil. Você vai poder ir lá na Magazine Luiza e parcelar seu Switch em 24 vezes sem juros? Vai! Isso já é um baita de um passo. Então, mesmo que a vaga seja português de Portugal, que me xinguem no Twitter, falem que eu sou um idiota que tá comparando vaga, mas já é um começo, sabe? Então, esse é o ponto, meu ponto. Sem contar ainda que recentemente a gente teve também uma imprensa, né, da Nintendo formal aqui no Brasil. E que a gente viu aí na DLC de Sword Shield vários veículos de comunicação recebendo código oficial, né, em nome da Nintendo, inclusive a Pokémon Blast News, que também foi algo muito legal, que durante muitos anos a gente, assim, nunca tinha visto isso, né? Então, assim, pra quem não ouviu, é o 4º podcast, hein? Então... Se quem quiser ver o review, é o 4º podcast. Isso foi muito legal, porque, assim, a gente sabe que a empresa, de certo modo,
tem um representante aqui, né, de imprensa que tá olhando pra mídia, pra quem tá falando da Nintendo, pra quem produz conteúdo sobre a Nintendo. E tá querendo estabelecer algum contato mais próximo, né? Também isso é muito bem-vindo e algo que já existe com as outras empresas há algum tempo, né? Sim, então é outra coisa que a gente tem que é palpável, que a gente consegue ver, tá na nossa frente. A Nintendo entrou em contato com a gente, pessoal. Você que tá escutando esse podcast, você que tá aí no seu serviço de streaming, eles conversaram com a gente. Então, assim, não é uma coisa que fulano falou, que fulano falou, não é que banal, fulano falou. Não é banal, é uma coisa, eles conversaram, é um fato, eles conversaram com a gente. Então, tem isso pra gente perceber, tem esse fato pra gente se apoiar também. Isso demonstra uma aproximação mais... Eu ia falar uma aproximação mais próxima. Mas isso demonstra uma aproximação com a imprensa. Quando foi, Daniel? Foi em agosto que a gente recebeu, né? Não, código. Foi em junho. Foi em junho? Foi antes? Já faz um tempo. E na época foi... A gente falou isso no quarto podcast, igual eu falei antes, mas foi muito legal, porque demonstrou que realmente eles estão de olho, eles estão observando como que o conteúdo é gerado, quem são os maiores sites, maiores portais, enfim, do país. Então, cara, é igual o Vinícius falou, eu também sou uma pessoa pé no chão, acho que tem que esperar um pouco mais para ver exatamente o que isso representa, esse possível retorno representa. Mas eu acho que, embora o cenário econômico não seja tão bom, pelo que a Nintendo tem demonstrando, eu tendo a ser um pouco mais otimista agora. Sim, vamos ser otimistas, gente. Não tem como a gente ignorar. Definitivamente a Nintendo não vai trazer nada, não vai acontecer nada. Alguma coisa vai acontecer. Na pior das hipóteses, é só lançar o Switch nas Casas Bahia, na Magazine Luiza e já é um passo, já é alguma coisa, né? Sim, com certeza. E pra tradução, pra outras coisas, que a gente tá só especulando, é um caminho a se seguir, né? Acho que a gente nunca vai ver a Nintendo tendo uma loja aqui, enfim. Isso eu acho meio difícil. Mas olha, eu espero daqui a alguns meses ou daqui a um ano, a gente tá gravando um outro podcast falando de tudo que a Nintendo fez, várias coisas legais, todo mundo muito feliz. BGS 2021. Pois é, porque já que esse ano não teve, enfim. Esse ano que vem com um stand maior ainda. Sim. E assim, vamos manter positividade. Bom, gente, vamos encerrar? Na BGS do ano que vem, né? Vamos. Isso, vamos lá, Vinícius, você vai junto com a gente. Vamos encerrar, o Danilo. Só uma coisa que eu queria falar, vocês dois, acho que, não sei se vocês lembram de cabeça, para comentar com o pessoal sobre o sorteio, pode ser algo que alguém não tenha visto e tal nas redes sociais, se vocês puderem comentar. Olha só, a Pokémon Blast News tá comemorando 10 anos agora em setembro. 10 anos. E aí a gente tá fazendo 3 sorteios nas redes sociais para todo mundo participar, ter a chance de ganhar. Um sorteio no Instagram com voucher de R$300 para jogos digitais da Nintendo. Olha só, a gente já até atualizou, né? Coisa, hein? Porque ia ser 250, os jogos passaram a ser 299, então a gente já fez o voucher de 300. Então uma pessoa vai ter R$300 para comprar jogos lá, ou um ou outros, né? Enfim, a pessoa vai escolher. E aí é só seguir nosso perfil lá no Instagram, marca quantas pessoas quiserem. E enfim, tem tudo explicadinho as regras são todas lá, né? Isso, exato, as regras todas explicadinhas, todas as postagens. Essa que o Danilo falou agora foi a do Instagram. No Instagram. No Facebook, a gente tá com voucher de R$200 para produtos Adidas Pokémon. Se vocês não conhecem ainda, veja os produtos que a Adidas lançou aqui, os produtos oficiais, muito bacanas. São lindos. E lá você pode comentar quantas vezes quiser, marcar seus amigos, compartilha a publicação e segue a nossa página. E a gente também tem o sorteio no Twitter acontecendo lá, que você pode concorrer a um Funko do Mewtwo. Esse Funko vai lançar agora em setembro, ele tá na pré-venda. E aí quem ganhar vai receber esse Funko que é tipo novidade. E aí é só você seguir o nosso perfil no Twitter, retweetar e marcar um amigo. Então assim, são vários produtos bem legais, a gente quis trazer coisas interessantes, né? Que todo fã gostaria de ganhar. Comemoração dos 10 anos da Pokémon Blast News. O sorteio é dia 18 às 7 horas da noite, certo? Exatamente, 18 de setembro, 7 horas da noite, a gente vai transmitir isso de alguma forma. Exatamente. Mas todo mundo vai poder conferir. Vendo ainda. Vocês vão ver a nossa cara junto com a nossa voz, nossa linda face junto com a nossa voz. E tá aí, 10 anos de Pokémon Blast News, é quase uma criança que tá estudando na 5ª série, olha só. Olha só, uma década já. Uma década. Metade da minha vida já.
Ô, louco. Gente, então vamos encerrando por aqui. Gostaria de agradecer a participação do Lucas, a participação do Vinícius, hoje aqui com a gente pela primeira vez, que seja a primeira de muitas. Espero que vocês tenham gostado, vocês podem dar o feedback, siga nosso site, que a gente tem notícias diárias, nossa página no Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter. Acompanhe os nossos podcasts no Spotify, em todos os agregadores. E até a próxima. Vocês querem falar alguma coisa? Não, só não me odeiem, por favor. Eu só queria agradecer de novo mais um podcast, né? Essa é a 7ª edição. A gente tá tentando manter uma regularidade de mais ou menos, né? 15 dias. A gente tá tentando, não tá sendo tão possível assim, mas a gente não quer deixar um mês sem. A gente às vezes tem tempos muito atarefados, né, galera? Mas no geral, assim, a cada 15 dias é pra sair mais um. E os temas a gente vai pensando na nossa cabeça mesmo. Esse da Nintendo foi um que surgiu por conta da notícia de uns 15 dias atrás. E, enfim, espero que 15 dias tá gravando mais um. No próximo tema a gente vai trazer um tema bem polêmico pra arranjar encrenca e confusão pra vocês poderem me xingar com propriedade, ok? Ok. Gente, então obrigado, até Valeu. mais e até o próximo podcast. Tchau.